Você quer um papel? Eu já beijo. Ah, mas você já pegou o papel? Não. Você quer ajuda? Vem. Tá, vamos lá. Se não pega. Sejam muito bem-vindos ao canal Receitas com Crianças. Eu sou a Ruchelli, eu sou mulher, esposa, mãe, dona de casa, terapeuta, palestrante. Hã? Sujou. Sujou? Um papel de novo. Pega um pano aqui, eu posso pegar esse pano, não tem problema, tá bom? Tô gravando aqui, tá? Sai daí, senão vai derrubar. Vem ver, vem ver. Porque, ó, eu tô falando naquele buraquinho ali, ó. Tá vendo aquele buraquinho ali? É a câmera. Se você quiser aparecer aqui, você pode aparecer, tá? Aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Receitas com Crianças. Eu sou a Ruchelli, eu sou uma mulher, esposa, mãe, dona de casa, terapeuta, mentora de mulheres, palestrante e transformadora de momentos significativos. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês por que esse canal existe, por que a gente tomou coragem. A gente não, eu tomei coragem. Por que eu tomei coragem de criar esse canal para compartilhar momentos significativos com vocês. Esse canal é para ser uma fonte de inspiração para as mulheres, principalmente, e também para as mães e para aquelas que ainda não são mães ou que talvez nunca queiram se tornar mães, para que vocês consigam sentir daí para onde a gente está levando o nosso futuro. É para que vocês consigam sentir um pouquinho daí essa esperança de um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele começa a ser construído dentro da nossa casa. Ei, eu tô falando, aí você faz isso, atrapalha. Você já terminou de tomar o seu iogurte? Não. Tá bom. Vai lá tomar o seu iogurte, tá? Mas eu tô aqui. Essa construção de um futuro melhor, ela nasce dentro da nossa casa. Mesmo que você more sozinho ou sozinha, que seja você e um pet, que seja você e uma outra pessoa que ainda não tenha filhos, que ainda não tenha criança, a possibilidade de criar um ambiente leve, acolhedor, onde você sinta vontade de querer voltar para sua casa, onde você sente segurança, ele começa dentro da sua casa. Então, por muitos anos da minha vida, eu vivi uma carga muito pesada. Eu percebi que a vida ela tinha que ser pesada. Então, eu acabei matando dentro de mim a paciência, a leveza, a espontaneidade, o carinho, a risada e o choro que existia dentro de mim. Eu entendi que para eu conseguir encarar a vida, eu tinha que ser muito forte e que não havia espaço para sensibilidade, para choro, para chorar as pitangas e para pedir ajuda para ninguém. Era eu e o mundo se eu quisesse fazer alguma coisa, se eu quisesse conquistar alguma coisa. Eu não sentia que eu tinha com quem contar. E isso me custou um preço muito alto, porque eu acabei criando uma casca muito grossa de força, onde eu não conseguia confiar em ninguém, onde eu não conseguia me entregar a ninguém. Eu queria ter amizades, eu queria ter vínculos, mas tinha algo muito mais forte dentro de mim que me deixava na defensiva, me deixava fechada, eu não conseguia me abrir. De modo geral, eu afastava as pessoas de mim, eu era muito impaciente. Eu era muito explosiva, eu era muito grossa, até com as pessoas de dentro da minha casa. Na época eu morava com os meus pais e com minha irmã. Pai. O que você quer? Pai, cuide. Ah, tá, peraí. O que você vai falar aí na câmera? Você gosta de cozinhar? Você gosta de fazer bolo? Você gosta de fazer pipoca? Você gosta de fazer cupcake? O que mais você gosta de fazer? Iogurte. Iogurte? O que mais você gosta de fazer? Carne. Carne? O que mais você gosta de fazer? Isso. O que é isso? Eu não sei. Não sabe? Isso aqui se chama abobrinha.
A Barbie. Muito bem. E isso foi me deixando cada vez mais acelerada, cada vez mais ansiosa. Sempre que eu deitava na minha cama, que eu pensava nos meus desejos e nos meus sonhos, aquilo só me dava crise de ansiedade. Pensar no futuro me gerasse mais desespero e pressão do que vontade de chegar mais próximo desse desejo. Chegou um dado momento que eu tive acesso a uma nova possibilidade, uma possibilidade diferente de viver a vida, de ver a vida. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida e eu já tinha ido embora da casa dos meus pais, na época eu estava solteira, eu estava morando sozinha. Desejar construir uma família já era uma coisa que me deixava com vontade, não me deixava mais com desespero e com peso. E eu entendi que para que eu conseguisse encontrar um bom homem que quisesse encarar essa missão, essa jornada de construir uma família e também para que eu conseguisse cuidar dessa família, principalmente dos filhos, eu ia precisar olhar para dentro de mim. Eu ia precisar olhar para o meu interior e eu ia precisar me conectar cada vez mais com o lar. Porque até então eu tinha raiva de qualquer atividade doméstica. Eu tinha raiva, eu não gostava, eu tinha aversão a qualquer atividade doméstica. Lavar roupa, lavar louça, fazer comida, isso pra mim era uma coisa assim que era fora do normal. Eu não gostava de fazer, só que não era o não gostar de fazer por não gostar de fazer. Eu prefiro contratar uma pessoa porque perde muito tempo. Não era por causa disso. Era porque, na verdade, eu não gostava de ser mulher. Quando eu via a mulher ligada a uma atividade doméstica, eu já associava a uma coisa muito ruim, a uma humilhação. E eu não vou entrar muito aqui em detalhes porque o objetivo não é esse, mas quem sabe um dia eu não conto mais sobre essa percepção. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa percepção, coloca aqui nos comentários para eu ficar sabendo, que eu vou preparar com muito carinho um vídeo abrindo um pouquinho mais sobre esse lado, não só trazendo o que eu vivi, mas fazendo uma conexão e uma construção filosófica, teórica, teológica e terapêutica. Eu entendi que essa relação que eu fazia entre a mulher e as atividades domésticas, junto com o papel dela de esposa e o papel dela como mãe, como uma coisa que era muito pesada, muito estressante, muito ruim. Eu entendi que eu precisava aprender a me conectar de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais acolhedora, de uma maneira mais leve. Então, a partir dessa consciência, eu passei a, em cada coisa que eu fosse fazer, eu desacelerar, eu respirar. Se vinha um pensamento, uma energia, uma emoção que eu via que era ruim, que reforçava esse peso nessa atividade, eu colocava um fone, colocava uma música, eu tentava pensar em coisas que eram mais leves e que me motivavam. Então eu forcei me conectar com tudo isso, eu me forcei a cozinhar, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer doce, eu não sabia fazer nada. Com o passar do tempo, eu fui despertando esse amor, esse cuidado, esse carinho, essa vontade de querer, mesmo com pouco, morando num apartamento pequeno, sem muitos recursos, mas é tentar trazer um toque de amor, de leveza, de cuidado e de aconchego. E eu fui fazendo isso. E eu fui aprimorando isso. Aí eu conheci o meu marido, a gente tinha objetivos e vontades muito parecidas em relação à família. A gente queria muito já construir uma família, tanto é que tudo foi muito rápido. Em janeiro de 2022 a gente se conheceu e em dezembro desse mesmo ano César nasceu. Essa ressignificação do que era mulher, atividades domésticas, casamento e maternidade e trabalho também, ela não aconteceu do dia para a noite, de uma hora para outra. Isso foi uma construção que começou quando eu era solteira e que eu continuo construindo. Eu continuo me observando, eu continuo colocando tudo isso em prática, porque é uma coisa que a gente precisa cultivar a todo momento. É igual a planta. Vou pegar uma planta. Se você não rega essa planta, se você não aduba essa planta, ela vai morrer. Se você não dá a quantidade de sol que ela precisa, de claridade que ela precisa, as folhas elas vão ficar amarelas.
Se você não tiver esse olhar de observar o detalhe, de observar o que ela precisa, ela vai começar a crescer e esse vaso vai começar a ser apertado para ela. É capaz até desse vaso quebrar. Então, assim é para nossa vida. E assim foi para esse processo de reconexão com essa essência nutridora, acolhedora que nós temos, que nós mulheres temos. Eu tô gravando aqui na cozinha hoje, porque a cozinha, ela tem muito significado para mim, como ser humano, como mulher. Eu aprendi a desacelerar, eu aprendi a estar 100% presente em cada atividade que eu vou fazer. Eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a cultivar amor, a cultivar carinho, a cultivar esperança, a cultivar compaixão. E é exatamente nesse espaço que vocês vão ver os vídeos, tá? É na cozinha, não é a mesma cozinha porque a gente já mudou de casa, mas vocês vão ver nos vídeos que na maioria deles é nesse ambiente, é na cozinha. Vocês estão me vendo aqui arrumada, com o cabelo arrumado, maquiada, porque eu trabalhei no período da manhã, mas terão vídeos aí que vocês vão ver que eu tô de pijama, que eu tô com o cabelo bagunçado, que eu tô com o avental todo sujo, que talvez abri um botão aqui do meu vestido e eu não percebi, que a cozinha tá muito bagunçada, que tem saco de lixo de um lado, que tem não sei o que do outro, mas assim, essa é a realidade. Eu sei que a ordem, a organização, o cuidado é muito importante pro nosso visual, pra nossa energia. Nem sempre dá tempo de deixar todos os cantos da casa de um jeito ordenado, organizado e perfeito, até porque eu faço tudo, eu executo tudo aqui em casa. Então sou eu que lavo, sou eu que passo, sou eu que faço a comida e tudo mais. Quando eu preciso eu peço ajuda pro meu marido. A cada 15 dias eu tenho uma ajuda de fora, de uma faxineira, mas sou eu e eu faço questão de que seja eu. Não é um peso para mim, eu gosto de fazer tudo isso e eu escolhi por fazer questão de colocar a mão nessas coisas para que eu continue integrada, inteira e com esse nível de intimidade com a minha família e com a minha casa. Não sei se no futuro eu vou ter mais ajuda, às vezes uma pessoa vindo mais vezes na semana, ou eu realmente passar o bastão, não sei o que pode acontecer no futuro, mas o que eu tenho dentro do meu coração é que se esse dia chegar, que eu ainda continue conhecendo muito bem meu marido, conhecendo muito bem meu filho, conhecendo muito bem a dinâmica da casa, orientando da melhor maneira possível essa pessoa e mostrando para ela o nível de cuidado, de aconchego, de segurança e de amor que eu coloco em cada coisa que eu for fazer. Então, que eu seja uma fonte de inspiração para essa pessoa. Eu comecei a integrar o César desde muito pequenininho. Eu entendi que não ia fazer sentido eu ficar lutando contra o sono e sofrendo por causa de privação de sono, porque ele ia acordar a cada 3 horas para comer. Então, a cada vez que ele acordava, eu já levantava, eu já via que ele estava com o olhão arregalado, eu já integrava ele nas minhas atividades, eu já integrava ele na cozinha. No ano passado, eu comecei a registrar esses momentos que eu e o César tinha na cozinha e eu sempre enxerguei esses momentos como uma oportunidade de estar com ele e de ensiná-lo. Então, o meu objetivo nunca foi e nunca será estimular ele, se você quiser vir aqui pode vir, a assumir esse papel de lavar louça, fazer comida e cuidar da casa ou se tornar um chefe de cozinha, um cozinheiro. Meu objetivo nunca foi esse. O meu objetivo sempre foi me conectar com ele, estar 100% presente com ele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é em relação ao desenvolvimento dele. Porque na cozinha, ele desenvolve muita coisa, ele tem acesso a muita coisa. Então, desde o copo que eu pego e eu quebro um ovo na frente dele, isso já traz uma informação diferente do que ele já tinha antes. Ele tocar em alguma coisa e eu ficar falando pra ele, mesmo sem ele entender. Então, quando eu comecei a fazer isso, pra mim era um exercício de orientação, de explicação, de paciência
e de desenvolvimento, tanto para mim, mas principalmente para ele. Ah, tem 2 panelas grandes. Tem 2 panelas grandes. Então, mesmo ele muito pequeno, ele nem falava, ele nem andava quando eu comecei a fazer isso. Ele só ficava em pé, na cadeira, na frente da pia. Vocês vão ver que o primeiro vídeo é exatamente esse. A gente tá na pia de casa, fazendo uma receita com o celular pendurado na geladeira. Eu ficava sempre explicando tudo pra ele. Ó, isso aqui é um copo, isso aqui é isso, eu vou fazer isso nesse momento. Como se eu estivesse ensinando ele a fazer algo, mas não era ensinando ele a fazer algo, era desenvolvendo o vocabulário dele, era desenvolvendo outras habilidades, dele pegar o copo, dele pegar a colher. Então, é sobre desenvolvimento, e isso tem um valor que não dá para estimar. Esse estado de presença naquele momento com ele e trazendo todas essas informações para ele, tem uma carga de conexão muito maior do que se eu pagasse uma pessoa para dar uma aula de culinária para ele. Existe uma diferença muito grande disso. Tem pessoas que pagam para uma criança uma aula de culinária com uma cozinheira. Tudo bem? Deixa eu colocar a planta aqui. Pode pegar. E eu entendo... Oi. Você não quer mais bala? E eu entendo que talvez seja uma possibilidade de desenvolver essa criança. O que você quer? Vou dar um chá. Tá bom. Ó, eu tô falando ali na câmera, tá? Você não quer mais assistir TV? Pode desligar? Pode? Eu entendo da boa intenção. Mamãe, eu tô que cocô. Ah, você fez cocô. E eu comecei a postar, eu comecei a compartilhar isso com as pessoas mais próximas, e eu comecei a postar esses vídeos no Instagram. E a resposta que eu fui recebendo das pessoas com o passar do tempo não foi só, nossa, que lindo, que fofo, que legal. Isso começou a ser mais profundo. Algumas pessoas começaram a serem despertadas com algo diferente em relação à presença, a amor, a cuidado, a paciência, a desenvolvimento. Muitas mães começaram a se inspirar e aplicar isso no dia a dia ou tentar implantar um pequeno momento no meio da rotina junto com os filhos. Tem muitas mães que eu sei que trabalham muito, tem muitas mães que são mães solo e que às vezes elas se desconectaram da importância que é esse estado de presença e que nesse momento elas não conseguem ter tantos momentos assim, mas vendo eu e o César, elas começaram a se despertar e a perceber que não, eu preciso separar um pequeno momento em pelo menos um dia na semana para ter esse tempo de qualidade com os meus filhos. Isso é muito mágico. Tiveram mulheres que ainda não são mães, mas que me mandaram ali uma mensagem falando: Ruth, eu ainda não sou mãe, mas eu sinto que isso que você está fazendo contribui para o nosso futuro e isso me gera esperança. Então essas mensagens, como muitas outras, despertaram algo muito profundo na minha alma. Porque eu não estou montando um cenário, nem um teatro. Isso aqui é o que eu acredito, isso aqui é o que eu sou. E quando eu olho para o César e eu vejo a conexão que nós temos e o quanto ele cresceu, o quanto ele evoluiu e o quanto ele se desenvolveu, eu vejo que isso realmente faz muito sentido. E eu não tô falando só de pegar um talher, quebrar um ovo, mexer numa bacia, ligar um liquidificador, colocar alguma coisa em uma tomada, eu não tô falando só disso. Tudo isso contribui para o desenvolvimento emocional, não só dessa criança, mas para o desenvolvimento emocional que ele, quando adulto, vai ter. Não é segredo para ninguém que muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos estão enfrentando muitas crises de ansiedade, muita depressão, muito conflito de identidade, conflito de emoções. Eu já atendi muitos deles. Eu tanto já atendi pais que estão enfrentando um desafio muito grande em relação à educação e o desenvolvimento desses filhos, assim como eu já atendi alguns adolescentes que acabaram de entrar na fase adulta, né, que acabaram de fazer ali seus 18, 19 anos,
com essas crises, trazendo essas crises. E quando a gente vai aprofundar na história, tanto desses pais, quanto desses adolescentes, ou até desses adultos, eu consigo perceber um padrão, que é sempre esse conflito que nasceu dentro de casa. E em muitos casos, os pais ali naquele momento, eles entregaram o que eles achavam que fazia sentido. Muitos deles se mataram de trabalhar, então também não tinham um referencial saudável do que é essa presença, do que é esse desenvolvimento, do que é esse cuidado que a criança precisa. Nós somos referência para essa criança. Um dos meus papéis para a sociedade é ser transformadora de momentos significativos. Então que esse canal seja fonte de inspiração para que você, com os recursos que você tem, com os acessos que você tem, não importa, mas que você consiga enxergar vida no seu lar, fazer o melhor com os recursos que você tem. Não busque perfeição, não busque o melhor momento, não busque o melhor horário, simplesmente faça. E naquele momento esteja presente. Não se preocupe com a louça que vai ficar depois. Isso era uma Hoje eu tenho uma lava-louça, mas desde 2022 eu não tinha lava-louça. A bagunça ficava, a sujeira, a pia de louça ficava gigantesca, porque para fazer essas receitas eu usava muita louça, em muitas situações. Hoje eu já domino um pouco mais, então terão receitas que vão ser poucos recursos que a gente vai usar. Mas no começo, como eu não tinha tanta habilidade, eu não tinha tanto conhecimento, eu não tinha tanta prática, então eu fazia coisas que não tinha necessidade, eu acabava sujando louça demais. Então, depois que eu terminava, sobrava uma bagunça gigantesca, mas essa bagunça nunca foi um peso para mim. Que vocês também consigam enxergar esse momento significativo como realmente um momento sagrado. E que a louça que vai ficar na pia, o trabalho que você vai ter depois para organizar, não seja um peso, mas que seja uma coisa que faz parte daquilo. Na nossa vida, nós temos dores e delícias. Então, quando a gente encontra o nosso primeiro emprego, nossa, é um desafio gigantesco. Eu comecei a trabalhar no ensino médio, eu tinha 15 anos. Então eu acordava cedo, eu ia pro meu trabalho e depois eu ia pra escola. Eu ia pra escola porque eu estudava à noite. Por um lado, foi muito bom, porque me desenvolveu, eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro. Isso é uma delícia. Agora, por outro lado, foi cansativo, era exaustivo. Eu não tinha essa cultura de alimentação saudável e de exercício. Eu não venho de uma casa assim. A gente não tinha tanta bobeira, biscoito, doces o tempo todo, porque a gente não tinha dinheiro para comprar isso. Então eu acabei sendo beneficiada por isso. Mas entendam que na nossa jornada de vida nós temos dores e nós temos delícias. Não faz sentido eu privar um momento significativo, um momento importante com a minha família, com meu marido, com meu filho, por causa da louça que vai sobrar para eu lavar depois. Eu posso lavar com um sorriso no rosto ou eu posso pedir ajuda pro meu marido. Ó, lava aqui hoje, guarda, a gente é parceiro, não temos uma lava-louça, não temos uma empregada, então assim, é isso aí. Então não faz sentido você se privar por causa do trabalho que você vai ter depois. É importante que você olhe para esse movimento como uma oportunidade de você desacelerar, de você olhar para você, porque não é só sobre o César. O que eu faço não é só sobre o César. Ele é muito importante, só que em contrapartida eu também consigo me conectar com a desaceleração. Eu consigo me conectar com a tranquilidade. Eu consigo me conectar com aquele meu lado infantil que eu tenho também, que todos nós temos. Eu consigo me conectar com o meu lado que gosta de novos desafios. Quando eu vou aprender um prato diferente, uma receita, para mim é um novo desafio, é uma nova habilidade. Quando eu consigo ver o resultado final daquele bolo que a gente fez, daquele cupcake que a gente fez, isso me transborda, isso transborda dentro de mim de tanta felicidade e de tanta alegria. Quando eu vou ver os vídeos antigos, que eu vejo a evolução do César, isso me traz uma alegria muito grande, porque eu acho que afinal o que a gente está querendo é isso, a gente como mãe. A gente quer que os nossos filhos cresçam, que eles aprendam, que eles se desenvolvam, que eles tenham segurança emocional, que eles saibam pedir, que eles saibam questionar, que eles saibam se posicionar, que eles saibam dizer não, que eles vejam esse lugar aqui, essa casa,
E essa família como um lugar de segurança, como um lugar de aconchego, como um lugar que assim, nossa, de todos os lugares que eu queria estar, a minha casa é o melhor lugar que eu quero estar. Um beijo pra vocês.